74 Protagonistas Capítulo 223. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Embora na primeira avaliação a princesa Irina tenha mostrado uma exibição impressionante em comparação com as outras, ainda havia muitas pessoas que queriam que a primeira e a segunda princesas musculosas ganhassem a batalha de sucessão. A razão era simples: não queriam que a magia vencesse. Porém, mesmo na segunda e terceira tentativa, as outras princesas não conseguiram derrotar Irina. Afinal, sua dignidade, maneiras, charme e conhecimento de governo eram impecáveis. Ela não era apenas excepcional, era simplesmente perfeita. O motivo da diferença entre as outras duas e Irina pode ser atribuído ao objetivo delas. Enquanto Irina tinha um objetivo claro em mente que refletia seus valores, as outras princesas simplesmente queriam mostrar seus encantos construindo seus músculos e sonhando em se tornar uma governante musculosa. Obviamente, era normal neste mundo ter tal valor muscular. Uma pessoa que desenvolve seus músculos tem uma dignidade tão forte quanto seus músculos. Também era uma forma de polidez e normalidade que essas pessoas fossem consideradas atraentes ou charmosas. E a princesa Irina, na melhor das hipóteses, estava apenas no nível em que conseguia levantar 100 kg nos 3 exercícios. Um corpo tão frágil poderia ser dito como um corpo sem dignidade, carisma ou força. No entanto, algo estava diferente hoje. Uau, como esperado da segunda princesa. Seus músculos são tão diferentes. Foi uma escolha elegante, MMM. Isso mesmo. As pessoas externamente aplaudiram a primeira e a segunda. No entanto, ao mesmo tempo, seus olhares não podiam deixar de ser secretamente atraídos para a terceira princesa. Por quê? Porque meus olhos continuam se movendo para aquela garota fraca e sem músculos. Porque ela se sente tão diferente hoje. Embora não tivesse músculos, estava claro como o dia que tinha carisma, dignidade e charme. O povo ouviu cada palavra dela, cada passo dela atraía seus olhares, e cada gesto os fazia inclinar a cabeça. Por uma razão desconhecida, uma sensação de intimidação emanou da princesa Irina. A personagem coadjuvante Irina Friedel usa a habilidade bíceps duplo frontal. Seus músculos são bombeados temporariamente mais de 1,5x, dando uma sensação avassaladora de intimidação. O guardião da segunda princesa, o herói Ivan, conhecia muitos métodos de treinamento muscular e conhecimento muscular que davam ao oponente uma sensação de intimidação. Era uma técnica que estava pelo menos 10 a 100 anos à frente do conhecimento deste mundo. A vilã Irina Friedel usa a habilidade Espírito do Imperador, SSS. Em primeiro lugar, ela não estava competindo contra a segunda princesa com seus músculos, então a intimidação não teve absolutamente nenhum efeito sobre Irina, que competiu com habilidades puras. O protagonista detectou uma crise. Guardião Yous Seldon é designado como vilão. No entanto, mesmo depois de ver a mensagem, Yous Seldon ainda estava calmo. Sei desde o começo que eu seria o vilão. Yous Seldon presume que a primeira princesa deve ter sido a rival designada para a segunda princesa no arco de desenvolvimento, e Irina só apareceria no clímax da história, e provavelmente seria a segunda vilã que finalmente daria ao protagonista uma sensação de crise. Talvez o conceito do impasse entre Irina e a segunda princesa fosse competir com conhecimento, qualidades de governante e habilidades oratórias, um assunto que não tinha nenhuma relação com músculos. No entanto, devido à intervenção de Araceli, Irina aprendeu magia e ganhou uma força que superava os músculos. Mas como protagonista deste mundo despejou todas as suas probabilidades em músculos, quando chega uma crise, só há uma resposta para ele: resolver isso com o poder dos músculos. O fluxo da história muda. Vocês três são maravilhosas. É reconfortante ter tantas candidatas que realmente têm as qualidades de uma imperatriz. Posso ver que o futuro do império é brilhante e próspero. No entanto, nem todas podem se tornar governantes apenas porque possuem as qualificações de um governante. Agora vou começar o teste final. A imperatriz Primel Primelia disse na frente das 3 princesas ajoelhadas. Princesas, vocês podem ter ouvido falar disso, mas o movimento recente das forças aliadas vizinhas é incomum. Dizem que prepararam magia de guerra e planejam desafiar o império. Eles ousam nos desafiar com algo como magia. O teste vai para ser a guerra. Eu irei em frente e os destruirei,
Deixe comigo, majestade. A primeira e a segunda exclamaram com entusiasmo. Ambas tinham uma forte força apoiando-as, portanto, estavam confiantes de que fariam um avanço, mesmo que fossem para a guerra imediatamente. Mas Serena era diferente. Nenhum nobre estava atrás dela, então ela não tinha nenhum poder. Se o teste for a guerra, eu vou perder. E Irina começou a suar frio. No passado, havia uma história de que uma princesa que fazia uma contribuição na guerra se tornava a imperatriz no final. Então não era estranho ir para a guerra para defender o império como último teste. Se o fluxo da história foi alterado por causa da probabilidade, ela pode ter ocorrido dessa maneira. No entanto, o atual fluxo da história foi ligeiramente distorcido pela interferência de outros, não por Seldão, o protagonista ou correção do protagonista. Irina. A imperatriz murmurou. Seus olhos foram atraídos para Irina, de quem ela sentiu o espírito da imperatriz. A avaliação na batalha de sucessão deve ser justa para todos os candidatos. E a imperatriz sabia muito bem como o teste seria injusto para Irina se ela lhe desse um teste para desempenhar um papel na guerra. A terceira princesa que não é sustentada nem pelos nobres nem pelo povo. Mas, isso uma aliada muito poderosa, a imperatriz, ficasse do lado dela? Claro, ela não tem intenção de favorecer uma princesa na sagrada batalha pela sucessão. Se ela se tornasse uma imperatriz sem honra, o futuro do império nunca seria brilhante. Nesse caso, pelo menos, poderia dar um teste que seria justo para todas as três princesas. Não. O último teste é uma batalha. Ao provar sua força pela última vez, decidirei se posso ou não confiar a segurança do império a vocês. Quando as palavras da imperatriz saíram, as três princesas arregalaram os olhos. As regras são simples. Todas as três princesas entrarão na cúpula do ferrodeio ao mesmo tempo e lutarão até que uma última princesa fique de pé. Haverá selva, deserto, planícies, rios e mares dentro. Então você pode usar o terreno para derrotar as outras. Alguma pergunta? Quando todas as três princesas ficaram em silêncio, a imperatriz acenou com a cabeça com um sorriso estampado no rosto. Então, vamos aguardar as apresentações. No teste final, tanto sua vida quanto seu destino estavam em jogo. Com suor frio escorrendo pelo pescoço, Irina cerrou os punhos. Eu posso vencer. Embora as lutas reais não fossem inéditas na história da Batalha de Sucessão, o povo não pôde deixar de se surpreender com a decisão da imperatriz, pois as princesas dessa geração tinham uma força e um carisma tremendo, o que era muito raro mesmo na longa história do império. Algumas pessoas discutiram que a primeira princesa experiente venceria, enquanto outras disseram que a forte segunda princesa acabaria vencendo. Quase não houve menção à terceira princesa na discussão entre as pessoas. Vamos começar a batalha. Como a cúpula do ferrodeio era enorme e as três começaram em posições diferentes, elas não encontrariam as outras princesas desde o início. Comecem. Assim que a voz da imperatriz ecoou, Irina deu um passo para a arena. Esta batalha não era apenas uma onde ela arrisca sua vida, mas também a vida das pessoas que a apoiaram até aqui. Se ela perdesse aqui, até mesmo Seldão, que se tornou seu guardião, enfrentaria a morte. Não posso deixar isso acontecer. Nunca quero decepcionar a pessoa que acreditou em mim e me apoiou por 5 anos. O terreno de onde ela partiu era uma floresta comum. Não era tão difícil, mas certamente ficaria exausta se movesse sem pensar. Eu tenho que lutar estrategicamente. O fato de todos começarem de uma posição diferente foi claramente destinado a adicionar um elemento estratégico. Seria melhor se as outras duas princesas pudessem lutar entre si primeiro. E quando uma fosse eliminada, ela poderia atacar a outra que já estaria exausta. Mas as outras duas raramente pensam em estratégia, porque acham que só os fracos traçam estratégias e procuram as fraquezas de seus oponentes. Como as duas princesas haviam chegado tão longe apenas para provar sua força muscular, Irina pensou que faria o mesmo nessa avaliação. A princesa Irina moveu-se lentamente e explorou a energia ao seu redor com sua mana. Enquanto caminhava pela floresta por quase 1 hora, uma ampla planície de junco apareceu. Os juncos eram pequenos demais para as duas grandes princesas esconderem. Eu pensei que se fossem lutar, definitivamente escolheriam este lugar. Então, o som de algo quebrando foi ouvido à distância. Não havia dúvida na mente de Irina que o som era o resultado das duas princesas colidindo uma contra a outra. Elas estão na selva.
e Irina correu apressadamente em direção à selva. Se o terreno fora selva, para Irina, que tinha resistência fraca, a selva era o pior campo de batalha, pois seus pés teriam que se mover constantemente no terreno irregular. Mas ela ainda estava bem com isso. Se duas princesas lutam de forma ignorante, então ela usa esse tempo para fazer um ataque surpresa. Pode vencer sem nenhum problema. É estressante lutar contra um guerreiro. Ela havia perguntado a Araceli outro dia. Senhorita Araceli, o que devo fazer se não tiver escolha a não ser lutar contra um guerreiro? HMMM. Ela disse com um sorriso fofo. Você tem que fugir. Perdão. Um mago nunca pode derrotar um guerreiro. Supondo que tenham a mesma habilidade. Mas o guardião não derrotou Jaberov, o melhor cavaleiro guardião do Império, apenas com magia da última vez? Isso porque o nível do professor é muito maior do que aquele cavaleiro guardião. Mas sua situação é diferente dele, certo? Em outras palavras, Araceli estava insistindo que um mago deve evitar incondicionalmente uma briga com um guerreiro. Ainda assim, existe a possibilidade. Então, e se eu precisar lutar contra um guerreiro? Isso. Araceli refletiu, então estalou o dedo como se tivesse uma boa ideia. Você deveria usar o método do professor, o método do guardião? Sim. O método do professor é. E Irina acordou de sua reminiscência ao sentir que algo estava errado. O som do estrondo parecia regular demais. Normalmente, ela não teria reconhecido, mas como seu sentido estava melhor do que o normal, sentiu imediatamente. E Irina caiu de joelhos, colocou a mão no chão e deixou sua mana correr. Ah! Então, é por isso. De alguma forma, uma risada escapou de sua boca quando ela percebeu o que aconteceu. Era uma situação que não poderia ter imaginado no passado, e era uma situação que poderia ser considerada a maior crise de sua vida, mas se perguntava por que não conseguia parar de sorrir. Duas sombras da frente caminharam lentamente em sua direção, irmãs mais velhas. Vocês duas parecem estar em boa forma para alguém que acaba de lutar ferozmente. Em outras palavras, os sons que faziam eram para atrair Irina para a selva, um campo de batalha desfavorável para um mago com resistência fraca. Ambas não disseram nada. As sombras profundas em seus rostos eram a única maneira de saber como se sentiam sobre a situação. Sim. As duas irmãs mais velhas com uma autoestima muito forte não tiveram escolha a não ser enfrentar a realidade e trabalhar juntas. Porém, a estratégia delas não era nada sofisticada, já que fizeram algo que todos poderiam facilmente imaginar. No entanto, suas ações foram muito diferentes para Irina. No final, vocês dois optaram por identificar a fraqueza de seu alvo e pensar em uma estratégia que ambos consideraram nada mais que algo usado por fracos. Sim. É por isso que Irina estava feliz. Alguém pode dizer que é louca, mas estava muito feliz a ponto de a mana explodir de seu corpo. Ela foi desprezada por ser fraca. Era comum ouvir linguagem abusiva por sua falta de coragem e músculos. No entanto, as duas princesas consideradas as mais fortes da história do Império acabaram de unir forças para lutar contra si mesmas, alguém que as pessoas consideravam nada além de uma garota fraca. E Irina, que descansava silenciosamente uma das mãos no chão, endireitou lentamente a cintura e encarou as duas princesas. Ela tinha 170 centímetros de altura, mas ainda era mais baixa que suas duas irmãs mais velhas, que ultrapassam facilmente os 2 metros. Ainda assim, neste momento ninguém assistindo a este espetáculo ousou dizer que ela parecia pequena. Em vez disso, as duas princesas sentiram uma enorme parede em Irina. Uma parede que nunca poderia ser quebrada ou cruzada. Elas ficaram enojadas com tais pensamentos, e as princesas inflaram seus músculos como balões. Bem, então, vamos começar? Irmãs. Ti Protagonistas Capítulo 224. O método de luta do professor, número 1. Assim que a luta 1v2 começou, Irina, que gritou como se quisesse correr em direção às outras duas princesas, de repente se virou e correu com todas as suas forças. Nunca lute no terreno onde o adversário tem vantagem. N/T. Ela saiu correndo kkkkkkkk quando Irina voltou por onde veio. A primeira e a segunda princesa ficaram confusas, e então se atrasaram por uma fração de segundo em persegui-la. Elas não podiam nem culpá-la por sua covardia, afinal, foram elas que fizeram isso primeiro. Você. No entanto, antes que as duas princesas pudessem correr por muito tempo,
O chão explodiu de repente e elas não tiveram escolha a não ser parar de correr. Kelk, kelk. A intensidade da explosão em si foi fraca. No entanto, após a explosão, a névoa desceu repentinamente na selva, obscurecendo sua visão. Naquele momento, as duas princesas perceberam. Talvez, desde o momento em que Irina soube que as duas princesas estavam juntas e tentavam atacá-la primeiro, ela já estava se preparando para essa magia. Pare de conjurar essa névoa, sua inútil. Quando as duas princesas bateram no chão com os punhos, um enorme tornado varreu a névoa. Mas, infelizmente para elas, a magia de Irina não terminou aí. O que está acontecendo? O céu escureceu de repente. A razão foi porque Irina usou o feitiço Noctis que escureceu o ambiente. Então, senhorita Araceli, está dizendo que devo aproveitar o terreno? Sim. Mas você nem sempre pode lutar com a vantagem do seu lado, não é? Nesse caso, tem que se livrar da vantagem do seu inimigo o máximo possível. Vendo as duas princesas perplexas, Irina deixou sua voz fluir através de sua mana enquanto tentava ser o mais calma e serena possível. Minhas irmãs, vocês podem soprar a escuridão para longe com seus músculos. Ou treinaram sua visão com uma barra de ferro. O campo de visão das duas princesas gradualmente diminuiu. Ambas tentaram focar sua mana em sua visão, mas em primeiro lugar, os guerreiros deste mundo se concentraram em treinar seus músculos ao invés de magia. Então era simplesmente impossível escapar da magia lançada por um mago de 5 círculos com sua quantidade minúscula de mana. No entanto, isso não significava que Irina tivesse uma vantagem esmagadora. O raio da magia de Noctis que ela lançou era de no máximo apenas 50 metros. É inevitável, já que lançou com pressa. O que significa que, assim que saíssem da selva, a magia seria desfeita. Tenho que garantir que minhas irmãs notem isso o mais tarde possível. Irina engoliu a saliva. Um mago de 5 círculos pode armazenar 3 feitiços de antemão e lançá-los à vontade. Mas o poder dessa magia seria reduzido em 30% e, ao mesmo tempo, só seria capaz de lançar um feitiço em um círculo abaixo de seu nível atual. Em caso de emergência, pode lançar um feitiço imediatamente, mas seu poder não será capaz de derrotar a força das princesas. Enquanto Irina se movia lentamente, juntou as mãos em forma de diamante e tentou lançar um feitiço. Mas então, a primeira princesa de repente levantou a cabeça e olhou para ela. Encontrei você. Traço. A primeira princesa pegou uma pedra pontiaguda do chão e atirou com toda a força. O objeto quebrou todas as árvores em seu caminho e voou em direção a Irina. Ela rapidamente abaixou o corpo no chão, mas em algum momento a segunda princesa se aproximou dela com o punho cerrado. De fato, os sentidos da irmã mais velha são muito melhores do que os da segunda irmã. A especialidade da segunda princesa era força, enquanto a especialidade da primeira era habilidade e bom senso. Reconhecendo isso, Irina lançou o feitiço da cortina de chamas que havia preparado de antemão em sua frente. Graças a isso, o avanço da oponente foi interrompido, pois foi forçada a proteger seu corpo com os 2 braços. No entanto, a magia que acabou de lançar não era para fins de ataque, era para ganhar impulso. Irina montou a explosão e deslizou 10 metros para trás, antes de colocar as mãos no chão. Momentos depois, correntes de 7 pontas de luz se aguaram do chão abaixo dela e deslizaram em direção à segunda princesa e tentaram prendê-la. Mas, antes que as correntes pudessem se enrolar em torno dela, a primeira princesa quebrou tudo dela antes de agarrar a última com as 2 mãos e tentar puxá-la. Vamos ver quanto tempo você consegue continuar com os seus truques. No entanto, Irina apenas sorriu. Mesmo quando colocou a mão no chão, isso não significava que a corrente estava conectada ao seu corpo. Ela bufou e ergueu ligeiramente as palmas das mãos. No momento em que a primeira princesa percebeu que o que havia feito foi em vão, uma sombra se projetou sobre seu corpo. Quando ela olhou para cima, um enorme furador estava caindo do céu. Por causa de seus músculos, estava longe de ser ágil, então a queda do furador foi um ataque inevitável. Felizmente, ela tinha a segunda princesa ao seu lado. Ela rapidamente se levantou, ergueu os braços e o prendeu quando estava bem em sua frente. Brum! Uma rachadura semelhante a uma teia de aranha começou a se espalhar no furador. No entanto, ao contrário do objeto, apenas uma pequena ferida podia ser vista na pele da segunda princesa.
A julgar pelo fato de ela ter acabado de repelir um furador gigante, pode-se dizer que ela saiu ilesa. A agilidade dela é incrível. Irina murmurou antes de desaparecer novamente. O método de luta do professor, número 2. Se você estiver em desvantagem por ter muitos inimigos, lute da forma mais covarde e suja possível. Sério? Sim. Você sabe que é chato lutar contra um arqueiro ou um ladrão que se esconde entre os arbustos enquanto atira flechas envenenadas? Ao dizer isso a Irina, Araceli acariciou o próprio queixo com a mão, ponderou por um momento e depois levantou o polegar. Mas quando é feito por um mago, é legal. Espere um minuto. Isso importa. Isso é muito importante. Araceli sorriu brilhantemente como se ela estivesse apenas falando sobre algum ditado profundo ou algo assim. Afinal, na batalha pelo trono, o carisma é importante. Craque. Naquele momento, o chão se abriu e espinhos se projetaram da brecha. Enquanto isso, um pequeno raio caiu do céu. Como as duas princesas não tinham conhecimento de magia, elas não conseguiam se livrar da tensão. Os feitiços que Irina estava usando atualmente eram terra-terror, uma magia que virava o chão de cabeça para baixo e dura 5 segundos, e Thunder Pericutim, um feitiço de relâmpago que dispara imediatamente e dura um bom tempo. Ela apenas ativou os dois em tempos completamente diferentes para fazer parecer que dois desastres foram acionados em sucessão. Nesse ínterim, Irina também preparou um feitiço que só é ativado quando a outra pessoa pisa nele. O método de luta do professor, número 3. Para vencer, você tem que fazer tudo o que puder. Isso não é óbvio? Não. Você ainda não entendeu o significado. Mesmo depois de lutar contra Araceli inúmeras vezes, ela ainda disse que ainda não havia entendido o significado de fazer qualquer coisa para realmente vencer. Mas agora percebeu. As lutas que teve agora não poderiam ser consideradas lutas reais. Era apenas ela assediando suas duas irmãs. Como estava apenas usando magia improvisada, não conseguia nem acertar um golpe adequado. Ela apenas deu-lhes uma sensação de calor, frio, ardência e dor antes de fugir novamente para evitar ser atacada de volta. Encontrei você. Quando Irina foi pega em seus próprios pensamentos, arrepios cresceram por todo o corpo. Ela rapidamente levantou a cabeça e viu o rosto cruelmente contorcido da segunda princesa bem na frente dela. Sabe de uma coisa? Entre os métodos de treinamento do herói Ivan, existe um método para fortalecer a visão. Quando a segunda princesa deu um soco no estômago de Irina, o som do balão estourando ecoou. Então, seu corpo se curvou como um arco e se arremessou para longe. Mas ele disse que eu não precisava treiná-la, então apenas guardei o conhecimento na minha cabeça. Mas agora posso finalmente usá-lo e ver através da sua magia, Kelk. E Irina cambaleou e se levantou. Seu estômago queimava como fogo e seu coração batia muito forte, como se estivesse prestes a explodir. Quando ela olhou para a segunda princesa, a distância entre elas não era nem 5 metros. Era uma distância fatal para um mago que lutava contra um guerreiro. A segunda princesa também estava ciente do fato e tentou manter a distância. Sim, eu nunca pensei que elas continuariam sendo um alvo fácil. Quando Irina olhou para suas costas, pôde ver a primeira princesa parada ali, bloqueando seu caminho para fugir novamente. Ela até ficou fora do alcance da magia de Noctis que escurece os arredores. No entanto, sem o conhecimento dela, no momento em que escapou da influência do feitiço de Noctis, o feitiço que Irina colocou de antemão no campo seria acionado. O vento soprou de repente e os juncos balançaram. Na próxima vez, a palheta, que parecia estar dançando, foi quebrada ao meio. Olhando para a visão, a primeira princesa baixou a cabeça para evitá-la, pois sabia que não poderia resistir à magia de sua irmãzinha. Enquanto isso, Irina pensou. Ela estava realmente em desvantagem. Ser flanqueado por dois guerreiros como um mago era sinônimo de ser derrotado. Em seguida, ela relembrou uma das conversas que teve com Araceli. E se os guerreiros forem estúpidos e colocarem os pés em um campo onde nosso feitiço está preparado? Diante de sua pergunta, Araceli apenas deu de ombros. Um mago perfeitamente preparado nunca pode ser derrotado. Bem, desde que o inimigo não seja um dragão, é isso. Brum. Brum. O chão começou a tremer. No entanto, Irina não fez nenhum gesto. Afinal, seus inimigos eram pessoas que sabiam que uma determinada ação era necessária para um mago lançar seu feitiço. E como ela esperava,
As duas princesas logo se moveram. Vou te deixar aleijada. Eu vou fazer você ficar incapaz de usar magia nunca mais. As duas princesas em direção a Irina. No entanto, quando a terceira princesa estalou os dedos, dois pilares se ergueram do chão e perfuraram o estômago das adversárias. Keok, Gak. Nos músculos deltoide e braquial das princesas, as veias delas se mexem como cobras. Era um superpoder sem sentido que poderia bloquear pilares que estavam correndo mais rápido que trens devido à magia. Mas a magia não acabou aí. Uma enorme linha azul estava brilhando lentamente no céu e, em pouco tempo, mudou para a forma de um círculo. Zwoosh. Então, uma chuva forte caiu do nada. E Irina ria enquanto acariciava seu cabelo molhado. Para manipular o clima em uma área tão pequena, foi necessário muito tempo e muita preparação. E agora, o resultado desses preparativos está se desenrolando diante dela. As duas princesas, que finalmente quebraram os pilares que obstruíam seus movimentos, soltaram um suspiro irregular e sentiram a temperatura cair pouco a pouco. Ao mesmo tempo, viram uma geada branca pura cobrindo as mãos de Irina. 4 anos. Você tem perdido seu tempo aprendendo algo assim? Sim, isso mesmo. A terceira princesa lentamente abriu os braços, com as palmas das mãos apontando para o céu. O pequeno redemoinho de gelo girando em sua palma provava claramente que sua principal especialidade era magia gélida. Quando a geada branca atingiu o céu, todas as gotas de chuva se transformaram em pingentes de gelo. Os pequenos pingentes então se juntam até se tornarem maiores e lentamente cercam as duas princesas. De pé no meio dela, Irina ergueu as mãos para o alto. Pingentes de gelo gigantes com runas fluorescentes gravadas caíram um a um em direção às duas princesas. Elas fizeram o possível para evitar, mas sua ação foi prejudicada pelo solo que começou a congelar ainda mais por causa dos pedaços de gelo caindo, dificultando até mesmo a manobra adequada. Ambas as princesas quebraram o gelo enquanto contorciam seus músculos grossos, perfuravam os pingentes ou socavam com força o gelo que crescia no chão. Mas não foi suficiente. Como lutar contra o frio, que naturalmente começa a crescer depois de receber a umidade da natureza. Era como se uma enorme flor de gelo tivesse desabrochado. E Irina tremeu enquanto caminhava pelas flores de gelo. Um sentimento estimulante que parecia fazê-la perder a cabeça perfurou todo o seu corpo. Naquele momento, ela sentiu que seu eu passado, que não entendia completamente as palavras de lutar no espaço de um mago preparado, era algo burro de se fazer. Cale-se! Enquanto observava as duas princesas lutando como vermes, cercadas por seu gelo, ela acordou com uma sensação de êxtase. Isso é mesmo. Acho que estou viciada. Protagonistas capítulo 225. Ninguém ousou abrir a boca quando os pilares irregulares de gelo subiram alto no céu como uma flor de gelo desabrochando. Assim como os espectadores, a primeira e a segunda princesa também ficaram atordoadas e não conseguiram se mover. E Irina ficou sozinha cercada pela névoa azul gelo. Ela parecia hipnotizantemente bonita. Essa figura deslumbrante também foi a vencedora da Batalha de Sucessão. Em breve, ela será a imperatriz que governará o império. Alguém gritou um momento depois. Era um certo nobre que havia apostado sua vida e sua família na primeira princesa. Assim como ele, muitas pessoas no estande gritaram. Algumas ficaram com raiva e outras simplesmente desmaiaram. Essas pessoas eram aquelas que nunca pensaram que a terceira princesa, que não tinha apoio e não tinha o dom de construir músculos, poderia vencer a batalha pela sucessão. Eu não posso admitir isso. Ela usa magia. Como podemos reconhecer alguém que ganhou usando magia? Alguns nobres negaram a realidade, mas não adiantou. Afinal, a maioria das pessoas que viram a batalha de sucessão, nobres, cavaleiros, cocheiros, estalajadeiros, cardeais e freiras, farmacêuticos, bufões, andarilhos, fazendeiros, caçadores, filósofos, artesãos, os maiores cavaleiros do império e até mesmo a imperatriz, todos eles ficaram impressionados com a presença de Irina. Sua existência desafiou e começou a mudar o senso comum das pessoas deste mundo. Antes desse evento, pensavam que, como o império era o mais forte do continente, a imperatriz deveria ser a mais forte. Portanto, a magia,
que supunham ser nada mais do que um truque para os fracos, nunca seria páreo para a força do músculo e foi rejeitada. Por esse motivo, os magos eram considerados a vergonha da família e frequentemente expulsos de suas próprias casas. Ainda por cima, onde quer que fossem, eram sempre apedrejados e ridicularizados. No entanto, na frente deles agora, Taumaga era aquele que ainda estava de pé após uma batalha violenta. Ao lado de seus pés estavam as duas princesas que o povo considerava as mais fortes do império. O povo teve que admitir. A magia de gelo de Irina era forte, bonita e digna. Digna de ser o poder exercido pela imperatriz deste império. Além disso, o carisma que a princesa Irina irradiava também podia ser sentido, apesar de toda a sujeira que cobria todo o seu corpo. Com apenas um leve movimento dos olhos e penteando o cabelo atrás do pescoço com a mão, sua elegância e graça fluíram. Era como se ela fosse uma mulher que nasceu para ser a imperatriz. O povo finalmente percebeu. Todo esse tempo, eles haviam esquecido o que era uma verdadeira imperatriz. Eles começaram a se perguntar por que pensavam que apenas pessoas com músculos fortes eram dignas. Afinal, isso não significa que uma imperatriz com músculos fortes só pode ser boa em luta e levantamento de halteres. Uma verdadeira imperatriz deve ser digna, educada, adepta da política e possuir a dignidade de uma imperatriz, assim como a princesa Irina. A partir de agora, declaro que a batalha pela sucessão terminou. A voz da imperatriz ecoou. Não parecia tão pesado quanto no passado, mas ainda carregava uma autoridade. A sucessora foi decidida. Pessoal, preparem-se para a mudança que vai acontecer no Império. Algum tempo depois da vitória de Irina, eu estava revisando meu plano de caçar Ivan, o guardião da segunda princesa e também o protagonista deste mundo. Se as coisas continuassem como estão, certamente Ivan morreria. Eu não teria que me preparar para nada. A regra em que a princesa que foi derrotada na batalha de sucessão será morta ao lado de seu guardião e daqueles que a apoiam é muito dura. Deve ter havido pessoas entre as famílias reais na história que queriam viver uma vida normal sem nenhum interesse na batalha pelo trono. Lembrei-me de Irina dizendo isso. Ela jurou que, uma vez que se tornasse a imperatriz, derrubaria esse sistema primeiro e o consertaria. Resolvi seguir a opinião dela. Mesmo que parecesse que meus esforços até agora seriam em vão, isso não era verdade. Era porque apenas com Irina vencendo a batalha pelo trono, Ivan morreria. Afinal, quem em sã consciência aceita pacificamente sua morte quando tem o poder de resistir? Herói. Você realmente vai esperar pela morte assim? Se uma pessoa fraca e sem músculos como a terceira princesa assumisse o controle, este império certamente seria ridicularizado por outros reinos. A pessoa que falou essas palavras era um certo conde com um vasto território que apoiava totalmente a segunda princesa. Isso mesmo. Até agora temos competido, mas agora é a hora de unir forças. Vamos proteger o império juntos. Disse um certo marquês que serviu como um fiel servo do duque que apoiou a primeira princesa. Vamos fazer isso juntos, herói. O duque Ivan, que era o guardião da primeira princesa, desistiu e decidiu aceitar tudo no momento em que a primeira princesa perdesse a batalha pela sucessão. Talvez seja pelo fato de ele já estar velho. O único em quem posso confiar é você, o herói. A pessoa que disse isso era uma que segurava tanto a primeira quanto a segunda e estava confusa sobre qual posição tomar antes que a terceira vencesse. O personagem principal enfrenta uma crise. O episódio mudará devido à probabilidade. Em uma reunião secreta com vários nobres, Ivan fechou os olhos. Então, depois de organizar os pensamentos em sua mente, ele os abriu. Ok. Temos treinado nossos músculos apenas para deixar nosso império ser dominado pela magia. Isso não faz sentido. Isso mesmo. Ivan gritou e os nobres concordaram. O herói flexionou seus músculos e seus tendões incharam. Não precisamos esperar muito. Hoje à noite, vamos virar o império de cabeça para baixo para salvar as princesas e o império. Rebelião. O herói Ivan e os nobres planejavam se rebelar contra a terceira princesa, Irina. Será sua primeira provação como a futura imperatriz, mas, infelizmente, enquanto a probabilidade estiver por trás do herói, ela nunca será capaz de superá-lo. Então, agora é minha vez de trabalhar. Finalmente encontrei minha justificativa para matar Ivan. Até agora, não havia razão para eu matá-lo. Porém, quando ele se revolta contra a princesa Irina, a legítima herdeira do trono, a história seria outra.
Vamos, Araceli. Vamos terminar nosso trabalho neste mundo. Aceleração temporal. Vírgula é uma rebelião. Vocês acham que estarão seguros depois de fazer isso? Cucu. Um certo livro descreveu que o castelo imperial à noite parecia como se as paredes estivessem queimando como uma chama dourada brilhante, refletindo o brilho do sol. No entanto, não era mais uma descrição simples nesta situação atual, já que o lugar literalmente pegou fogo por causa do vento de sangue que se formou. Os nobres que apoiaram a primeira e a segunda princesas não reconheceram a vitória da terceira e acabaram levantando as armas. Irina estava hospedada em seu próprio palácio quando a rebelião estourou enquanto os guardas da rainha se apresentaram para impedir a rebelião. No entanto, as tropas dos nobres eram muito fortes. No devido tempo, a rebelião acabará por ser subjugada. Irina pensou. Ela tinha certeza disso, pois as tropas dos nobres não passavam de um bando de soldados rasos reunidos. Eles nunca poderiam superar as forças de elite do Palácio Imperial. Mas, mesmo que fosse esse o caso, haveria alguém para protegê-la. Embora Irina fosse a próxima imperatriz, a atual imperatriz ainda era Primelia. Até que a sucessão fosse feita, todas as tropas estavam trabalhando para ela. O que significa que a única pessoa que poderia protegê-la era ela mesma. Brum. Vírgula. Irina pôde ouvir uma grande explosão lá de baixo. Era o som de alguém ignorantemente quebrando a parede com o punho. Se essa pessoa continuasse fazendo isso, o castelo acabaria por desabar. Ele deve estar vindo me pegar. Mesmo não tendo ninguém para protegê-la, ela não tinha a intenção de morrer silenciosamente. Irina rapidamente correu para o topo do castelo imperial. Normalmente, a princesa que ganhasse a batalha de sucessão se mudaria para o primeiro castelo imperial. Se Irina estivesse lá, teria sido protegida pelas tropas da imperatriz junto com a imperatriz. No entanto, a rebelião ocorreu não muito depois da última avaliação da batalha de sucessão, então ela ainda não havia se movido. O que significa que eles estavam mirando nela, que se tornaria a próxima imperatriz. Se as coisas continuarem assim, eu vou morrer com certeza. Irina esperou o mais rápido que pôde e fez seu caminho para o andar mais alto. O castelo imperial em que estava atualmente era o 9º castelo de 40 andares. Mesmo que as tropas cheguem para protegê-la, eles serão bloqueados pelas tropas dos nobres que tomaram o lugar. Aquela é a terceira princesa ali, pegue ela. Se a captura for impossível, apenas mate. Vendo as tropas dos nobres perseguindo-a, Irina mordeu os lábios com força. Oxi! O vento soprou violentamente quando abriu a porta do telhado. Ela não reduziu a velocidade e correu em direção à grade. Então, se jogou no ar com toda a força. O rebelde atrás dela balançou suas lâminas tardiamente no lugar onde estava segundos atrás. Os rebeldes cerraram os dentes e olharam para Irina, que se levantou enquanto eles se levantavam. Ela riu enquanto seu cabelo esvoaçava livremente ao vento. Vocês não trouxeram um arco? Ah, sim, esqueci. Vocês não usam armas de longo alcance porque é uma arma para covardes, não é? Irina blefou o máximo que pôde. A magia flutuante era um feitiço de 5 círculos. Ao usá-la, era quase impossível usar qualquer outro feitiço. Embora, se ela levasse sua concentração ao limite, seria capaz de lançar alguma magia de 1 ou 2 círculos, embora mal. Mas com apenas esses feitiços, sabia que não poderia infligir golpes fatais. Eu ainda posso blefar. Ela acendeu uma chama em suas mãos. Foi um dos 3 únicos feitiços que ela armazenou. Quando a magia de 4 círculos, Pioshit 1, foi ativada, os rebeldes vacilaram e recuaram um pouco. Ou o que é isso, para usar magia enquanto voa? Irina balançou a mão com toda a força e, quando o fogo atingiu o telhado, as chamas explodiram e rasgaram metade do telhado. À medida que os ventos repeliam as chamas com mais violência, o telhado do 9º Palácio Imperial brilhou ainda mais e queimou ainda mais ferozmente do que qualquer outro palácio imperial. Por causa disso, a visão de Irina voando no céu enquanto usava sua magia não só podia ser vista pelos rebeldes que chegavam ao 40º andar, mas também pela maioria das forças imperiais observando o céu do chão. É um absurdo. Ela escondeu esse tipo de poder esse tempo todo. Ei, como podemos lutar contra isso? Ela usou magia enquanto voava. Os rebeldes vacilaram ainda mais quando já testemunharam o horror da magia de Irina. Uma grande magia que roubou as 2 princesas de seus direitos de sucessoras.
E Irina só conseguiu rir. Afinal, na terceira tentativa, só conseguiu lançar esses feitiços porque se preparou para isso. Enquanto isso, atualmente não podia usar muitos feitiços enquanto voava pelo ar. Agora, o que devo fazer? Flutuando no ar, isso era bom e tudo. No entanto, consumia muita mana para se mover. Seria bom se pudesse ir ao primeiro castelo imperial, onde residia a imperatriz, mas era simplesmente impossível porque não tinha a mana necessária para isso. Naquele momento, o que vocês estão fazendo parados assim? Como vão pegar a princesa se estão parados? O piso do telhado do nono castelo imperial foi arrancado. E uma pessoa com um corpo enorme apareceu. Era o herói, Ivan Faiden. É o herói. Ele entrou na guerra por nós, é óbvio. Ivan bufou com o nariz, enfiou a mão no chão, arrancou o chão e jogou em Irina. Wrong. Droga. E Irina xingou enquanto lançava um dos dois feitiços armazenados restantes, o escudo de mana. Estava espalhado na frente dela para bloquear o tijolo que chegava. No entanto, quando os dois se enfrentaram, o escudo tremeu muito. Olhando para ela que não podia retaliar, os lábios de Ivan se contraíram. Flutuar no ar, isso não consome muito de sua força mental. Ao contrário de outros guerreiros do Império, Ivan tinha muita experiência em duelos contra magos enquanto viajava para outros continentes. Entre eles, o feitiço flutuante era um que só poderia ser usado por aqueles que atingiram o nível mais alto de magia. Ele ficou bastante surpreso quando Irina usou, mas o fato de que ela acabaria morrendo não mudou na mente dele. O herói rasgou o chão novamente. Uma enorme pedra foi levantada em suas mãos. À vista, Irina mordeu fortemente os lábios até sangrar. Ela estava frustrada. Era impossível para o escudo aguentar mais o ataque de Ivan. Se isso continuar, o momento em que tais pensamentos desesperados passam pelo pensamento de Irina. Acima da cabeça de Ivan, um homem apareceu e caiu. Tuk. Hugo. Ivan estava deitado de bruços quando um homem que caiu sobre ele, rolou rapidamente para o lado. E o Seldão cambaleou para se levantar e verificou o relógio flutuando no ar. Por que você acelerou tanto? Enquanto eu consumia a última probabilidade restante em seu corpo, parece que o tempo passou um pouco demais. Mas não é minha culpa. Você está dizendo que é tudo minha culpa? E o Seldão olhou ao seu redor e viu Irina flutuando no ar. Seu vestido estava rasgado em vários lugares e ela claramente não estava em boa forma. Seu lindo cabelo trançado também estava desfeito e solto sobre o ombro. E Irina franziu a boca e fez uma careta na tentativa de suprimir a sensação de algo correndo em seu coração. Essa expressão. A garota percebeu seu deslize e rapidamente cobriu o rosto. Ao mesmo tempo, o chão tremeu porque um cara musculoso havia acabado de se levantar violentamente. Ele então encarou o Seldão com olhos que pareciam uma fera. Seldão também tirou uma espada branca de seu inventário e apontou para o herói. Ainda assim, sua aparência agora combina mais com você. Assim que ele terminou de dizer isso para Irina, o Seldão e Ivan correram um para o outro. Depois de apenas uma breve troca, o castelo imperial de 40 andares desabou completamente. 15 minutos depois, quando chegaram as tropas de elite do Império, tudo já havia acabado. Sua Majestade, o líder da rebelião, o ex-herói Ivan Faiden, foi derrotado pelo guardião da terceira princesa, o lenhador o Seldão. O ex-herói foi derrotado pelo lenhador. Ao ouvir a notícia, a imperatriz Primel riu por um longo tempo. Ela realmente riu por um longo tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.